Que o Senhor abençoe todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes países e lugares no mundo, para todos os irmãos da América do Sul que escrevem para mim, os irmãos do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Peru, bem, toda a América Central também. Uma saudação especial para vocês da Europa e outros lugares, temos algumas ilhas também. Uma saudação para todos vocês, continuem em frente e não se desanimem. Eu sei que faz muita falta para vocês a profecia, eu sei que vocês lamentam muito porque vocês precisam se congregar, precisam ouvir o Espírito Santo, precisam ouvir as promessas do Senhor. Mas temos que ter paciência, temos que perseverar. E talvez tudo isso aqui que está acontecendo conosco é uma prova, talvez Deus está nos provando e nós temos que ser firmes e continuar em frente, perseverando. A perseverança é isso que Deus aprova, é isso que Deus abençoa. Então, todos os meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes países e lugares no mundo, eu desejo que o Senhor dê muitas bênçãos para vocês, que Ele fique do seu lado, que Ele ouça as suas orações, as suas petições e que nós fiquemos com ânimo e continuemos em frente, fiquemos com entusiasmo, porque Deus está sempre do nosso lado. Ele não nos abandonou, nem nos deixou, mas Ele nos prova. Então temos que passar aquelas provas, aqueles momentos difíceis. E também uma saudação especial para todas as pessoas que não se congregam na nossa igreja, mas estão assistindo e vendo os ensinamentos, pessoas de diferentes denominações cristãs também. Eu fiquei sabendo que vocês estão assistindo os ensinamentos, então vocês também, peço para Deus os abençoar, porque eu sei que Deus tem bênçãos para vocês também. Ele fez um chamado para vocês e Ele tem um plano com todos. Então, no dia que Ele quiser, vocês vão ver esses resultados. Uma saudação para vocês com muito carinho. E também para as crianças, porque as crianças são as seguidoras de Deus e eles são aquele exemplo que Deus colocou para nós, que nós tínhamos que ter um coração como criança para maldade, mas ser maturos na forma de pensar. Então, para todas as crianças, uma saudação e um abraço muito forte para todos. E hoje nós vamos estar aqui honrando e glorificando o Senhor antes do nosso ensinamento, antes da meditação da palavra do Senhor. Vamos cantar para Ele. Vamos cantar o hino 230, que chama A Cruz e a Graça de Deus. Vamos cantar com muita alegria e vamos aprender como cantar para Deus. É muito bom aprender e decorar também os hinos, decorar os coros para cantar para o Senhor no momento que nós estivermos louvando o nosso Deus. Então, vamos cantar o hino 230. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará,
su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Senhor. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor, e o Senhor sabe que nós cantamos para Ele com o nosso coração, com toda a nossa alma. O pouco que nós fazemos para Ele, fazemos com muita alegria. E Ele vê isso aí. Então, no dia de hoje, vamos falar do Filho de Deus, ou do Filho do Homem. Vamos falar que nós, todas as pessoas e a humanidade, tem que honrar o Filho. Porque o Filho é o meio, é o caminho, é o intermediário, é a verdade, é a vida. Por causa dele é que nós vamos ter a vida eterna. Por causa dele é que nós vamos ter tudo na nossa vida física, material. Nós conseguimos tudo por meio do Filho de Deus, ou Filho do Homem. A Bíblia menciona, fala do Filho do Homem. E o Senhor Jesus, quando ele ensinava o seu evangelho na terra, ele falava: o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça, onde deitar a sua cabeça. O Filho do Homem será entregue nas mãos de homicidas e zombadores. E foi desse jeito que o Senhor falava a respeito dele mesmo, como o Filho do Homem. Na Bíblia, em algumas partes, nós achamos o Filho de Deus, o Filho, e nós temos que acreditar e respeitar esse ensinamento ou essa ordem de Deus de acreditar naquilo que ele fala. Ele ensinou que nós temos que acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem pessoas que falam que nós estamos acreditando num Deus de 3 cabeças, e isso aí é mentira. Outros falam que é um Deus trinitariano, e isso aí também é uma mentira, porque nós somente estamos submissos à vontade e à ordem de Deus. Tudo que Deus ordenou na Bíblia. Ele quer que o homem se submeta, que ele respeite, que valorize, que não questione tanto, que não faça tantas perguntas, que ele só acredite. Nós só achamos na Bíblia muitos versos que o Senhor falava: você e eu somos um. O Filho falava para o Pai. Ele falava: o Filho é no Pai e no Pai é no Filho. Os dois são um só. Fala do Espírito Santo também, fala que eles são um só Deus. Então, nós vamos começar a nos imaginar de que jeito é que Deus trabalha. Humanamente, nós falamos, é que Deus, ele age ou trabalha de 3 formas, com 3 funções diferentes, sendo Pai, sendo Filho e sendo Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele é um só Deus. Talvez seja um mistério que nós não conseguimos entender muito bem, nem entender, mas temos que acreditar e aceitar o que Deus fala. Aí vem a bênção, aí está a salvação eterna também, as bênçãos que Deus pode dar para as pessoas, que elas só acreditem sem questionar, sem procurar tantas teorias, sem procurar tantos argumentos para achar a verdade, para achar uma explicação. Tem muitas coisas na Bíblia, muitas coisas de Deus que não têm explicação, e Deus não explica para nós. Talvez Ele deixou para nossa imaginação, mas nós não vamos imaginar mais do que Deus nos permite. Vamos respeitar sempre o Senhor e obedecer a sua palavra. Então, hoje vamos falar a respeito. O título que eu coloquei neste ensinamento é Honrar o Filho. Honrar o Filho para não perecer no caminho. Para não perecer no caminho quer dizer, aquele que não honra o Filho, nem acredita nele como Filho de Deus, como unigênito do Pai, não vai ganhar a vida eterna. Porque aquele que acredita e aceita
começa a agradar a Deus. E, além disso, ele começa a cumprir os mandamentos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E desse jeito ele vai ganhar a vida eterna, porque Deus vai estar com a pessoa. Então, vamos falar a respeito do Filho do homem, unigênito do Pai. Alguns versos, não todos, uns poucos, para não ser muito longo. E em Êxodo, aqui em Êxodo 4, no verso 22... Êxodo, capítulo 4, no verso 22, fala que Moisés, lá no Egito, ele estava lá no Egito e Deus tinha dado para ele ordens, tinha falado para Moisés: tira o meu povo Israel do Egito, tira eles de lá e leva eles para a terra de Canaã. Então, foi esse o trabalho que Deus... Um trabalho muito forte que Deus colocou, muito difícil que Deus colocou para Moisés. E ele dava instruções para ele, falava para ele muitas coisas. Quando Deus disse para Moisés tirar o povo de Israel do Egito, vamos lembrar que o primeiro que foi morar no Egito foi José, vendido pelos seus irmãos, e depois ele levou a sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus sobrinhos, todos eles foram morar no Egito, e eles moraram lá 430 anos. José, ele morreu lá no Egito, e durante 430 anos, aquele povo de Israel se multiplicou, a família de Jacó se multiplicou. Fala que foram umas 70 pessoas que entraram, uma família só, e eles se multiplicaram. Então, quando eles iam sair do Egito, fala que já tinha 600 mil homens, sem contar mulheres, nem crianças, nem idosos. E Deus falou daquele povo e falou: ele é o meu filho. Porque Deus tinha falado para Jacó, e vamos lembrar daquela história bonita que Jacó teve um sonho. E ele viu visões, ele viu uma escada e subiam anjos, subiam e desciam anjos. Ele falou: isso aqui é casa de oração, é a porta do céu. Fala que ele adorou, ele ungiu uma pedra com azeite onde ele tinha dormido. E Deus, no meio daquela revelação, começou a falar com Jacó e falou para ele: o seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Agora você não é mais Jacó, você é Israel. Deus olhando para o futuro, ele olhando para os últimos tempos, o Senhor olhando que aquele Jacó ou aquele Israel no futuro viraria o Messias, o Salvador, o príncipe de paz, ia virar aquele rei de Israel perfeito, um rei que ia reinar para sempre, um rei que não teria fim, um reino. Então, o Senhor, ele estava olhando para aquele filho, para o filho dele. Ele estava pensando no filho dele e, por causa disso, disse para Jacó: você é Israel, porque de você, dos seus lombos, da sua linhagem, da sua raça, da sua descendência, virá o Messias, o Salvador, aquele Israel. Então, Deus estava olhando para aquele Israel do futuro, olhando para o filho dele, pensando no filho dele. E por causa disso, Deus falou aqui para Moisés, falou para Moisés, quando você for se apresentar diante do faraó, você vai dizer para ele, como diz aqui no verso 22, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Então, olhem o jeito como Deus falava. Por que o Senhor não falou: o meu povo de Israel já são mais de 600 mil, sem contar mulheres e crianças, então aquele povo de Israel é meu filho. Ele falou: não, Israel é meu filho, meu primogênito. Falou como se fosse um só homem, mas era um povo que estava lá. E por causa disso eu volto a falar: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito que deixes ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares a deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito.
Deus ameaçou aquele faraó porque ele não queria deixar sair os israelitas do Egito. Mas o Senhor não falou, eles são o meu povo. Ele falou, é o meu filho, o meu primogênito. Mais pra frente, nós vamos ver por que ele falou primogênito e não unigênito. Porque também se chama o unigênito do Pai, chamam o Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus é o primogênito. Então, no decorrer da nossa leitura, vamos entender por que unigênito e por que primogênito. Então, desse jeito, Deus falou isso aqui para Moisés e a história continua que finalmente Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, mas agora, hoje, nós estamos estudando a respeito do filho do homem, do unigênito, porque nós temos que honrar ele, acreditar nele. Toda a humanidade tem que fazer, todas as religiões têm que aceitar que o nosso Deus, religiões que adoram o nosso Deus, eu falo delas, não é? Eu não estou falando das religiões que adoram o diabo, os seguidores, eu não estou falando para os seguidores do diabo, porque eles são os inimigos. Eu falo para os seguidores do Deus onipotente, o Deus criador do universo. Os seguidores dele, todas aquelas religiões que se formaram falando que são cristãos, eu aconselho para vocês que vocês prestem muita atenção no ensinamento de hoje para vocês acreditarem e valorizarem o Filho, o unigênito, o primogênito do Pai. Porque ele é o próprio Deus e nós vamos enxergar ele desse jeito mais pra frente. Nós vamos adorar e honrar ele, porque ele é o único caminho que leva para a vida eterna. Se vocês têm outras teorias, vocês estão enganados e vocês não vão se salvar. Então, o único caminho é o unigênito, é o Filho do homem, é o primogênito do nosso Deus, o Senhor Jesus. Vamos continuar em Isaías, vamos passar para o profeta Isaías, que fica além da metade da Bíblia. Depois dos Salmos, segue Isaías, Salmos, Provérbios, Isaías, no verso 7, no capítulo 7, no verso 14. Isaías, no capítulo 7, no verso 14, diz... Aqui o Senhor, por meio do profeta Isaías, ele enviou uma mensagem ao povo de Israel. Ele estava enviando uma mensagem para o povo de Israel, eles já estavam morando na terra de Canaã, porém, eles não estavam desfrutando das bênçãos que Deus tinha oferecido para eles. Eles estavam sofrendo muito, eles estavam sendo muito perseguidos pelas outras nações, pelos outros exércitos das outras nações. Mas o Senhor enviava mensagens para eles, por meio do profeta Isaías, para eles se arrependerem. Deus falava para eles, se vocês se arrependerem, no futuro eu tenho muitas bênçãos para vocês. Olhem o que eu tenho para vocês no futuro. Então, diz no verso 13, eu vou ler o verso 13, diz, disse-lhe então Isaías, ouvi, quer dizer, ele estava profetizando para a casa de Davi, para Jerusalém, para a tribo de Judá. Fala, ouvi agora a casa de Davi. Pouco vos é perturbar os homens, para que também o façais ao meu Deus? Quer dizer, vocês estão fazendo maldade, vocês estão ofendendo o nosso Deus. E no 14 diz, por isso, no futuro, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E o sinal é, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Era essa promessa que Deus estava dando para eles para o futuro, que esse era o sinal. Quando aquela virgem tivesse aquele filho homem, então que eles acreditassem que tinha chegado o momento do reino dos céus, tinha chegado o momento da manifestação das boas novas, a manifestação do Filho de Deus, do unigênito do Pai.
tinha chegado o momento da salvação por meio ou através do Evangelho do Senhor. Ele dizia para eles, que o sinal para vocês acreditarem é que uma virgem conceberá um filho e chamará seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Em espanhol, aquela palavra significa Deus conosco, porque essa palavra é em hebreu e fala que significa ao espanhol Deus conosco. Então, o que significava? Por que não diz aqui, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Salvador do mundo? Por que não? Ou pode ser chamado seu nome o profeta, o último profeta. Por que não chamar o nome dele um dos profetas? Mas fala que o nome dele se chamará Deus conosco, porque era Deus naquela pessoa se manifestando para o mundo. Por causa disso, diz numa parte da Bíblia que Deus se fez carne e virou ser humano para morar com os homens. Então, vamos continuar agora no capítulo 9 de Isaías, no capítulo 9. Aqui nós estamos destacando o Filho de Deus. Nós estamos destacando o Filho do homem. No capítulo 9, no verso 6, fala, porque um menino, aqui na mesma profecia de Isaías, que ele voltou a repetir para o povo, porque um menino nos nasceu. Um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro. Diz aqui que ele era um príncipe, era da realeza, era um príncipe quando criança e viraria um rei. E o principado está sobre seu ombro, e será seu nome, aqui muda o nome dele, e será seu nome admirável, será conselheiro, Deus forte. Aqui fala que aquele filho que ia nascer daquela virgem ia se chamar Deus Forte, ia se chamar Pai Eterno. Por causa disso, o Senhor Jesus, ele nunca blasfemou. Como diziam para ele naquela época os judeus que ele estava blasfemando, porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. Falaram que ele era um blasfemo, mas é que aqui temos a profecia que aconteceu muitos séculos antes do nosso Senhor Jesus. Temos aqui a profecia do profeta Isaías, e ele fala que aquele menino ia nascer, e o nome dele não ia ser mais Emanuel, mas chama ele de admirável, chama ele de conselheiro, de Deus forte. Está dando para ele aquela divindade, afirmando que ele é Deus, é Pai eterno e ele é príncipe da paz. Prestem muita atenção aqui. Homens e mulheres que até hoje acreditam que Cristo foi um homem normal, que ele foi só um homem qualquer, mais um profeta, que ele foi mais um profeta na lista. Não, isso aí é blasfemar. Isso aí nós chamamos de blasfemar contra Deus, porque temos que dar para ele a posição que ele tem. Temos que dar o nome que Deus deu para ele desde o começo. Deus quis que fosse desse jeito. Deus quis se manifestar para a humanidade. Ele quis se manifestar para os homens e para as mulheres, aparecendo na terra, feito um homem normal. Deus é poderoso desse jeito, amoroso e misericordioso. Ele se fez um homem, como qualquer homem, para estar no meio das pessoas. Isso é o que Deus faz e só Ele pode fazer. Então temos que valorizar e respeitar e dar dignidade para o Filho de Deus, para o Filho do homem, para o unigênito. Dar para ele aquela dignidade que ele merece. E aqui no verso 7 fala: a dimensão de seu império e a paz não terão limites sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o restaurar e consolidar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Fala aqui: o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso.
Então, temos que valorizar. Vamos decorar esses versos. Leiam de novo o capítulo 9 e meditem nele para vocês perceberem que vocês têm que dar o valor para o Senhor e a dignidade que Ele merece. E vocês vão ter muitas bênçãos do Senhor por causa disso. Glória ao nosso Deus. Agora vamos para Oseias, o profeta Oseias, que fica depois de Daniel. Depois de Daniel, nós temos o profeta Oseias. E diz aqui em Oseias, no capítulo 11... no verso 1. A promessa também, o profeta Oseias também naquela época, ele profetizava quase ao mesmo tempo que o profeta Isaías, e Deus usava também Oseias para enviar mensagens para o povo de Israel. E aqui, em Oseias 11:1, fala, o Senhor diz para eles, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. O que vocês entendem nesse verso aqui? Vocês entendem o que significa esse verso? Que o Senhor diz, quando Israel era menino. Foi o primeiro que nós lemos lá em Êxodo 4:22, não é? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Que formoso! Esse menino, Israel, falava daquele grupo de pessoas que estavam lá no Egito e que Deus falou para Moisés, tira eles do Egito, tira o meu povo do Egito. Só que Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Então, era aquele povo de Israel que tinha que sair do Egito da mão de Moisés. Então, quando Deus diz que Israel era um menino, são palavras muito românticas do nosso Deus. Quando Ele diz, quando Israel era menino. Quão formoso é isso aqui! É muito formosa a forma como Deus fala, como Ele fala do seu povo, dos seus seguidores, daquilo que Ele ama. Diz aqui, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, falei, sai daí, Moisés, tira o meu povo, tira Israel de lá, porque eu preciso levar Israel para viver uma vida melhor. Eu tenho muitas bênçãos para Israel, mas o Senhor sabia que não era tanto aquelas pessoas físicas, mas Deus estava olhando que essas pessoas representavam um Israel perfeito. E aquele Israel perfeito é Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus, Cristo Jesus. Era ele aquele filho que o Senhor ia chamar do Egito, tirar ele de lá. Por causa disso, falava quando ele era menino. Quão formosas essas palavras. Agora vamos para Mateus. Vamos passar para Mateus 2. Mateus 2, que fica alguns livros mais para frente de Oseias. Temos Mateus, em Mateus capítulo 2, no verso 15, nós ficamos tão felizes lendo tudo isso aqui, o jeito como Deus trata as pessoas, aqueles que amam Ele, aqueles que seguem Ele também. Isso aqui nos enche de alegria, de otimismo. Nós ficamos tão felizes que esquecemos os problemas e as dificuldades. Mateus 2,15, aqui em Mateus 2,15, diz que foi quando nasceu o Senhor Jesus. E diz que Deus revelou para alguns magos o nascimento do Senhor Jesus. E Deus revelou, foi para os magos, Ele não quis revelar para a tribo de Judá, nem Jerusalém, nem profeta nenhum, nem sacerdote nenhum, nem judeu nenhum. Ele só quis revelar para alguns magos que não tinham nada a ver com o povo de Israel. E Ele revelou para eles que já tinha nascido o Messias, o Salvador. Então, quando aconteceu isso aí, e o rei Herodes ficou sabendo que os magos falavam que já tinha nascido o rei de Israel, o rei da Judá, que tinha nascido, o Herodes falou, chegou a minha competência, nasceu a minha competência. Essa criança aqui não tem que viver, porque então eu vou acabar não sendo o rei. Então, eu não vou deixar ele pegar o meu lugar. Então o rei Herodes falou, ele deu a ordem que tinham que matar
todas as crianças, os meninos menores de 2 anos, porque ele fez as contas dos magos quando eles visitaram e quantos anos a criança ia ter, e ele falou, todas as crianças menores de 2 anos vão ter que morrer. E começaram a matar todos os meninos menores de 2 anos, e o Senhor deu um sonho para José, o esposo de Maria, o marido de Maria, e disse para ele ir para o Egito. Falou para ele, foge para o Egito e fiquem lá, porque Herodes quer matar o menino. Vão lá, vão para o Egito, até que eu fale para vocês quando que vocês podem voltar do Egito. E então José, ele obedeceu aquele sonho que Deus deu para ele, e ele fugiu com Maria e a criança. Eles fugiram e foram para o Egito e moraram lá no Egito. E é por causa disso que diz aqui no verso 14 no capítulo 2 de Mateus, fala o 14. Assim, pois, ele se levantou, não é? Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. No 15, e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que disse o Senhor por intermédio do profeta Oseias, quando ele disse, do Egito chamei meu filho. Quando nós lemos em Oseias 11, que disse, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, nós aqui percebemos que o Senhor chamou o seu filho, o seu menino, que era fisicamente, na carne, o povo de Israel. Pela mão de Moisés, eles eram aquele filho físico, na carne, que simbolizava, representava, era protótipo do Israel espiritual, do seu filho espiritual. Então aqui voltou a se cumprir a história de novo com o Senhor Jesus, porque os pais dele foram morar com a criança no Egito e depois eles voltaram. E ele diz aqui, é para que se cumprisse a profecia que diz, do Egito chamei meu filho, porque depois disso aqui passou o tempo e quando Herodes morreu, Deus disse para José, voltem para Jerusalém porque o perigo passou e já morreu Herodes, que era quem queria matar o filho. O que vocês acham dessa formosura, daquilo que Deus faz na vida das pessoas? Por causa disso, temos que acreditar no Senhor, amar Ele e nos submeter a fazer a vontade dele, porque Deus também fará maravilhas conosco, quão formoso. Agora vamos para Mateus 3,17. Mateus 3,17. Nós vamos aqui destacar o Filho de Deus, o unigênito, o Filho do homem. Diz aqui no verso 16, diz que o Senhor Jesus, depois que foi batizado, que João Batista ele batizou o Senhor Jesus e diz, e Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos seus, diz, uma voz dos seus que dizia, este é meu filho amado, muito amado, em quem me comprazo. Este é meu filho muito amado. Aquela voz dos seus disse, este é meu filho amado. Por causa disso, quando o Senhor Jesus disse que ele era filho de Deus, e os judeus falaram para ele que ele estava blasfemando e que ele devia morrer porque ele estava blasfemando, se fingindo de filho de Deus, eles estavam errados porque ele não estava mentindo. Era verdade, ele era o filho de Deus. O nosso Pai, a voz dele falou, este é meu filho muito amado. Então, vamos continuar aqui em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. E diz... O Senhor Jesus, ele estava falando do Evangelho, ele estava pregando o Evangelho dele. E ele orava para o Pai aqui nestes versos, no verso 26, ele está terminando a sua oração e fala, sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho.
Então ele diz aqui, e aquele a quem o Filho resolve revelar. Então, só o Filho que conhece o Pai, e o Pai é o único que conhece o Filho. Por quê? Porque os dois são um só. E fala que só para quem Deus quiser revelar, Ele vai revelar. Mas que eles dois são um só. O Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Um grande mistério. Talvez é um mistério porque nós não temos nenhuma teoria para falar isso aqui é por causa disso ou pela outra coisa. É porque só Deus, é o poder de Deus e Ele pode fazer caminhar uma pedra se Ele quiser. Ele pode fazer que uma pedra fale. Ele fez que os animais falassem, que uma jumenta falasse lá no Antigo Testamento. E isso aí é um mistério, talvez, para nós, mas é o poder de Deus. Para o poder de Deus, não tem nada que não possa ser feito, visto, que nós não possamos ver. E não tem explicação nenhuma. E agora vamos continuar com o capítulo 16. Vamos continuar com o capítulo 16 e vamos ler o verso 16 e 27. 16, no verso 16 e 27, que diz: aqui temos o Pedro confessando o Senhor. Porque teve um dia que o Senhor perguntou para os seus discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem, porque o Senhor Jesus se apresentava como Filho do Homem. Ele sempre disse, eu sou o Filho do Homem, o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça, ele vai ser perseguido, o Filho do Homem. Então ele perguntou para os seus discípulos, o que dizem as pessoas? Quem elas acham que é o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando? E todos começaram a falar, uns diziam, uns dizem que você é João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou que você é algum dos profetas. E então o Senhor disse para eles, tá bom, e vocês, os meus apóstolos, o que vocês falam? Quem sou eu? E Pedro respondeu para ele e disse, tu és o Cristo, que significa o rei. A palavra Cristo significa rei. Então ele disse, tu és o Cristo, ou o rei, o Filho do Deus vivo. Pedro falou para ele. Então o Senhor disse para ele, sabe, Pedro, ninguém revelou isso aí para você, nenhum ser humano revelou essas coisas para você. Foi Deus quem te revelou. Deus te revelou que eu sou o rei, que eu sou o filho do Deus vivente, do Deus vivo. Glória seja o nome do Senhor. Por causa disso, eu repito e eu convido as pessoas que não valorizam e não respeitam o Senhor Jesus, que, por favor, vocês respeitem e valorizem Ele, porque, do contrário, vocês vão se condenar desde agora, desde a sua vida. Na sua vida, vocês já vão estar condenados. Vocês têm que respeitar e valorizar o Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. Bem, vamos continuar agora. Nós já lemos o 27? O 27 diz... No verso 27, nós estamos lendo no capítulo 16, antes no verso 16 e agora no 27, e o Senhor Jesus falou aqui, são palavras dele, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. É o que eu disse para vocês. Vocês têm que respeitar, valorizar e honrar o Filho. Honrar o Filho para que não pereçamos nessa vida. Desde a nossa vida agora, tenhamos que perder a nossa vida eterna. Fala que Ele retribuirá a cada um conforme suas obras. Então, temos que parar de ser rebeldes, teimosos, orgulhosos. Vamos parar de ser duros de coração. Vamos aceitar para Deus dar mais revelações para vocês. Porque Ele ajuda o coração humilde e sincero. Diz que Deus não vai desprezar eles nunca. Pelo contrário, vai abençoar e vai ajudar Ele, vai colocar Ele no alto. Então, vamos ganhar bênçãos. E agora vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 8. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 28. No verso 28, fala...
Aqui temos o Senhor Jesus orando pelas pessoas e fazendo milagres e sinais, libertando muitas pessoas que estavam possuídas pelos espíritos ruins, pelos demônios. E aqui no verso 28 fala que quando ele chegou na terra, eles estavam navegando na beira do mar, e quando eles chegaram para a terra, veio a seu encontro certo homem endemoniado há muito tempo. Diz que ele veio ao encontro do Senhor, e quando ele viu o Senhor Jesus, esse homem cheio de demônios, possuído pelos demônios, falou com o Senhor e disse para ele, esse homem, ao ver Jesus, lançou um grito, caiu perante ele e disse em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Os demônios que estavam dentro dele falavam pela boca daquele homem. Aquele homem era vítima, era escravo, era prisioneiro daqueles demônios. Eles tinham feito a moradia deles, a casa deles naquele homem. Então o homem, ele não conseguia pensar direito, ele estava louco. E os demônios eram quem falava pela boca dele. E os demônios, eles deram a dignidade que o Senhor merecia. Os demônios sabiam quem o Senhor Jesus era. Eles sabiam muito bem quem ele era e deram aquela dignidade para ele. Por causa disso falaram que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não nos atormentes. Eles pediam o Senhor para não atormentar eles. Então aqui nós vemos essa história aqui. Vocês podem continuar lendo tudo isso aqui para vocês aprenderem essas coisas formosas que estão escritas aqui, porque vocês ficam curiosos o que aconteceu com o endemoniado. Ele foi liberto porque o Senhor repreendeu todos os espíritos que estavam nele e ele ficou sadio, limpo. Os demônios saíram dele e eles pediram para o Senhor que deixasse eles entrar em muitos porcos. Eles queriam ir lá porque sem ficar num corpo, eles ficavam atormentados. Se eles ficavam na atmosfera, eles ficavam atormentados. Então, eles pediram para que ele deixasse eles entrar naqueles porcos e disse que os demônios, eles entraram naqueles porcos. Não é? Eles buscaram uma casa nova lá dentro dos porcos, mas os porcos, eles não toleraram aqueles espíritos tão fortes, mas eles enlouqueceram. Eles ficaram doidos e todos se jogaram no mar e se afogaram. Então, de qualquer jeito, os espíritos acabaram sofrendo, atormentados na atmosfera onde o Senhor tinha mandado eles na primeira vez. Foi o que aconteceu. Mas aqui nós estamos destacando que aqueles demônios deram para o Senhor a dignidade que ele merece. Chamaram ele Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E vamos continuar em João 3. João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Nós estamos falando de tudo que tem a ver com o Filho de Deus, o Filho do homem, a dignidade do Senhor para acreditar nele, para obedecer ele, respeitar e valorizar ele. Capítulo 3, no verso 16, quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, porque Nicodemos falou para ele, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, para ser salvo? E o Senhor disse para ele que ele tinha que nascer de novo, e ele disse, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? E o Senhor disse, não é necessário. Só você acreditando no Filho de Deus, só você acreditando naquele que fala com você, Cristo, é suficiente para você nascer de novo. Você vai ser regenerado, você vai ser um homem novo, cheio de paz, de santidade, de virtudes e qualidades e felicidade. E depois você vai ter a vida eterna, o Senhor falou para ele. E no verso 16 ele diz, o Senhor, depois de falar para Nicodemos todas aquelas coisas, para ele acreditar nele, para que ele ganhasse a vida eterna, o Senhor disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
Aqui fala do filho unigênito. E lá no Egito, quando eles saíram do Egito, chamou ele o meu filho, meu primogênito. Então diz aqui, deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Falando do nosso Senhor Jesus aqui. Era ele o unigênito do Pai. E quando o Senhor Jesus... Bem, ele é o unigênito do Pai porque ele é Deus. O Filho, o unigênito do Pai, é Deus e Deus, ele não teve começo nem fim. Quando fala o meu filho, meu primogênito, é porque primogênito significa que tem outros depois dele. Esse aqui é o primeiro. Se tem um primeiro, então tem que existir um segundo. Porque se não existir um segundo, então não chamaríamos ele de primogênito, chamaríamos de único. Quando fala o meu primogênito lá, em Êxodo, é porque tinha mais. Não sei se eu falo agora, eu falo mais pra frente, quando nós estivermos lendo o verso que nos explica aquilo dos primogênitos. Se eu me esquecer, me lembram, por favor. Aqueles que estão aqui comigo vão me lembrar, para que não fique fora aquela explicação do unigênito e do primogênito. Vamos continuar aqui nos Salmos 2. Vamos voltar para Salmos, porque aqui nós estávamos falando do unigênito, do Pai. Agora nós vamos falar dos primogênitos, no Salmos número 2, no verso 7. Diz assim... Aqui, este Salmos número 2 fala do nosso Senhor Jesus. Esse Salmos 2 aqui fala de Cristo Jesus. Aqui diz, por que se amontinam as nações e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, contra o seu filho, dizendo, rompamos suas ligaduras e joguemos de nós suas cordas, vamos destruir ele, vamos acabar com ele. E era isso que as pessoas pensavam e faziam os governadores, os governantes e os principais naquela época. Conspiravam contra o ungido do nosso Deus. E fala no verso 4 que o nosso Pai ria deles nos céus, zombando de todos aqueles grandes e poderosos da terra, aqueles governantes e principais que conspiravam destruir o unigênito de Deus. E o nosso Deus ria deles, vendo que o poder humano não ia conseguir ir contra ele, porque ele é o nosso Deus. E ele, com o poder dele, o que ele não pode fazer com o ser humano? Só com o hálito do nariz dele, o assopro do nariz dele, o nosso Deus pode destruir qualquer coisa, fala a Bíblia. Então o Senhor ria de ver aquelas pessoas importantes conspirando contra o ungido dele e que eles não iam conseguir fazer nada. Fala, e o Senhor se ri, o Senhor zombará deles, fala no verso 4. Logo lhes falará em seu furor e os turbará com sua ira. E diz o Senhor no verso 6, eu mesmo, diz o nosso Deus, tenho constituído meu rei sobre Sião, meu santo monte. Sião e o Santo Monte, nós já sabemos que se refere à igreja do nosso Senhor Jesus, feita de muitos homens e mulheres do mundo todo que vão se converter para Ele. É essa Sião e o Santo Monte. Então o Senhor fala que eu mesmo tenho constituído meu rei sobre Sião, meu Santo Monte, e eu publicarei o decreto, fala no verso 7. Eu publicarei o decreto e o decreto fala, o Senhor me disse, tu és meu filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Pede-me e te darei por herança as nações e os confins da terra como tua possessão. Tu os ferirás com cetro de ferro, como vaso de olheiro, os esmagarás, porque você vai ter o poder para fazer aquilo. E vamos parar no verso 7, quando diz: O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas o que foi o que o nosso Deus gerou? Neste caso, não podemos falar do unigênito do Pai, porque o unigênito é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, e Deus não teve começo nem fim. Mas quando nós formos falar do primogênito, quando ele disse para Moisés, deixa Faraó, deixa meu filho sair, o meu primogênito, ele falava, obviamente, falando também do Senhor Jesus, mas quando ele falava que tinha um primogênito, é porque tinha muitos mais depois dele. E realmente, o unigênito de Deus é o mesmo Deus. Mas quando ele fala, eu te gerei hoje, o que foi que ele gerou? A carne dele. O que foi que ele gerou quando disse que Maria ficou grávida? Fala do Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá e terás um filho. E terás um filho. Então, o que foi o que Deus gerou? A carne. No ventre da Maria, começou uma vida. Começou a se formar uma vida. E usou uma carne, usou os genes da Maria, os componentes, não é? Eu não sei bem os termos biológicos, para se formar e alimentar aquele ser, aquela pessoa no ventre. Ele tomou todas as essências de um ser humano como se fosse um homem normal que fosse nascer. E ele nasceu como uma criança normal e era um homem normal. No físico, era um homem de carne e osso, tinha sangue. E ele agiu como ser humano. Foi isso que Deus gerou, a parte física humana no ventre da Maria. Para aquela parte humana que Deus gerou, aquela é a parte que ele chama o seu primogênito, e que depois daqueles primogênitos vêm os outros atrás dele. E os outros são os seguidores daquele primogênito. Então, Cristo, ele começou a pregar o evangelho, ele começou a falar, e os seguidores dele, aqueles que acreditam nele, começam a seguir ele, começam a procurar dele. Então o Senhor fala, eu te perdoo os teus pecados, vou te dar a vida eterna, vou te ajudar para que não tenhas que pecar, para que possas cumprir os mandamentos. E então, preenchendo todos aqueles requisitos, conseguirás ganhar a vida eterna. E desse jeito vai se formar uma igreja muito grande, porque muitos homens e mulheres do norte, do oriente, do ocidente, de todo o globo terrestre vão se converter, e desse jeito haverá muitas pessoas. Então ele diz, desse jeito eu vou ser o irmão mais velho, e os meus crentes, os meus seguidores vão ser os meus irmãos, vocês são os meus irmãos. E nosso Deus falou, tudo bem, então como você é o primogênito no meio de muitos irmãos, todos os crentes que te seguiram, os teus seguidores, são os meus filhos. Então é por causa disso que o Senhor, para os seguidores dele, falou que eles seriam os filhos de Deus. Faz alguns dias nós estávamos falando dos filhos de Deus, mas saibam que aqueles filhos de Deus, os filhos de Deus não pecam, vivem a vida que Cristo levou sendo homem. Ele viveu como ser humano, mas ele venceu tudo e ele nunca pecou. Então ele fala, vocês conseguem, aqueles que acreditem em mim vão parar de pecar, vocês vão viver uma vida santa, vocês conseguem. Então é esse o primogênito, aquilo que foi a carne, a matéria, o corpo físico. O primogênito, aquele que sofreu, teve tribulações, se sacrificou, não pecou, viveu como ser humano e sofreu. Então, todos os seguidores dele são chamados de filhos de Deus, e ele acaba sendo o irmão mais velho no meio de muitos irmãos. Mas foi o que Deus fez conforme a carne, o corpo. Mas o unigênito de Deus, essa outra parte, não nasceu.
a parte espiritual dele. Por causa disso, nós não podemos falar que nasceu o menino Deus, ou nasceu o Pai. Isso é errado, porque ele não teve começo nem fim. A parte que nasceu foi a parte humana, um pedaço de corpo que Deus pegou e fez um homem dele. E como nós, os seguidores dele, também somos carne e osso, somos humanos, ele nos chamou também dos seus filhos. É essa a diferença entre o unigênito do Pai e o primogênito do Pai. E o Senhor Jesus, ele tem essas duas fases, esses dois nomes, porque quando ele agiu como ser humano na Terra, ele não quis trabalhar com a dignidade dele de Deus. Ele deixou essa parte aí dele quieta e ele agiu só como ser humano, para ele provar se dava para parar de pecar, ou até onde o corpo físico aguenta o sacrifício, uma tristeza, uma dor. Ele fez tudo aquilo para dizer para os homens e as mulheres, para provar para eles que dá para fazer. Ninguém tem que se justificar nem falar outra coisa, porque dá para viver uma vida santa e reta sem pecado. Dá para ser filho de Deus sendo um humano. Então, é para ficar bem claro aquilo do unigênito e do primogênito. Mas o nosso Senhor Jesus, Deus ordenou que tem que dar a dignidade que ele merece. Como filho de Deus, como filho do homem e como primogênito, ele tem que ter a sua dignidade e temos que honrar ele. E agora vamos para Hebreus, no Novo Testamento, já muitos séculos depois dos Salmos. Nós estamos muitos séculos para frente. Nas datas, vamos para Hebreus, capítulo 1. O que fala aqui em Hebreus ao respeito do Filho, ao respeito do Senhor? Hebreus 1:2 diz, no verso 2, diz aqui, desde 1 fala, em Hebreus fala, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, porque ele já falava do futuro aqui, nos últimos dias falou-nos pelo Filho a quem designou herdeiro de tudo. E nós estamos falando aqui do Filho, não do primogênito, mas do Filho, quer dizer, a parte divina dele, celestial, a quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Aqui fala para nós que aquele Filho, ele também fez parte da criação do universo. E nós continuamos no verso 10, no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, 29 do livro de Hebreus. 10, 29 de Hebreus fala, aqui o apóstolo faz muitas sugestões para os crentes, para eles viverem uma vida santa, para eles viverem uma vida perfeita diante de Deus, que eles não voltassem atrás, que eles não voltassem novamente a pecar. Fala para eles no verso 26, porque se voluntariamente continuamos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, termos recebido a mudança de vida, a limpeza, o perdão dos pecados de Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados do Senhor, pelos pecados que nós formos fazer. Ele fala, não tem mais volta. O que restaria para nós é uma terrível expectativa de juízo, fala aqui um castigo, no verso 27, e isso aqui é o que nos resta se nós voltarmos para trás a pecar. Ele faz a sugestão para aqueles que tinham conhecido o caminho de Deus, que se chamam cristãos e acham andar na verdade de Deus, eles têm que deixar de pecar, eles não podem continuar pecando. As pessoas perguntam para mim, o que é o pecado? Porque você fala muito do pecado, mas eu não sei o que é o pecado. Escreveram desse jeito para mim, então eu vou contar para vocês o que é pecado: adultérios, fornicações, homicídios, estupros, invejas, vinganças, fraude, mentiras, enganos, cobiça, invejas, palavrões, etc. Roubos, sequestros, tudo aquilo é pecado.
orgulho, murmurações, inveja, cobiça, ambições, avareza, tudo aquilo é pecado. Esses são os pecados. Então, nós temos que parar de fazer todos aqueles pecados com a ajuda de Deus, porque Ele nos ajuda. Ele nos ajuda quando nós aceitamos e honramos o Filho de Deus. O Filho de Deus, eu acredito nele. Ele começa a mudar e limpar a minha vida, o meu coração, tirar de mim aquela vontade de pecar, a dependência química, os homicídios, os estupros, tudo aquilo é pecado e estão na carne e provocam as pessoas para fazer maldade. Mas o nosso Senhor tira isso de nós, Ele nos liberta daquilo e nós paramos de pecar e viramos filhos de Deus. E quando formos limpos e santos e vivamos uma vida santa e reta e não pecamos, alguém talvez fica com vontade de novo e falar, eu vou voltar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, vou ficar bebendo, vou ficar viciado nas drogas e volta atrás. Mas aí fala que Deus castiga a pessoa, castiga ela, porque primeiro deu uma chance muito grande para a pessoa mudar e ela não continuou nesse caminho. Então fala que depois só resta o castigo. É isso que fala este capítulo. Então no verso 28 fala, aquele que viola a lei de Moisés pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morre sem misericórdia, tem pena de morte. Aquele que viola a lei de Moisés fala que ele tinha pena de morte. E o apóstolo compara a lei de Moisés com o evangelho do nosso Senhor Jesus, com o Filho de Deus, com o primogênito do Pai. E diz aqui, se aquele que viola a lei de Moisés ele tem uma pena de morte sem misericórdia, quanto maior castigo, falou no 29, quanto maior castigo pensais vós que merecerá aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus. E tiver por imundo o sangue da aliança no qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então, fala aqui, pensa muito bem, tem muito cuidado, você que se chama cristão, você que fala, é que eu leio a Bíblia, é que nós lemos a Bíblia, nós cantamos para Deus, nós somos cristãos, nós estamos em tantos lugares, temos orquestra, temos banda, nós cantamos, nós dançamos para Deus, mas como é a sua vida? Você está valorizando o Senhor Jesus como Deus? Ele é Deus para você? Ele é o Filho de Deus para você, sendo o próprio Deus? Ele é o Filho do homem? Você acredita nisso aí? O Espírito Santo se manifesta na sua vida? Você está procurando os dons espirituais de Deus para Deus começar a morar no seu coração? Todas aquelas coisas são precisas, porque do contrário, fala aqui que você está pisando o Senhor, não acreditando e pecando ainda por cima, você está pisando no Filho de Deus. E aqui fala que tem que honrar o Filho para não perecer no caminho. Vamos continuar aqui em 1 de João. 1 de João. Fica quase chegando em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Antes de Apocalipse, tem João. Tem Judas e João. E 1 de João, capítulo 4, no verso 14 e 15, diz... Nós estamos falando de honrar o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o primogênito, para não perecer no meio do caminho, na nossa vida. E diz no verso 14, fala, e nós temos visto, bem, desde o verso 13 melhor, o apóstolo fala, no geral, que Deus é amor. E que Deus tem tanto amor e misericórdia e paciência com as pessoas, os seres humanos. Diz no verso 13, nisso conhecemos que permanecemos nele, em Deus, e Deus em nós, em que nos deu de seu Espírito.
O que eu dizia para vocês, temos que pedir o Espírito Santo, temos que pedir os dons espirituais, a manifestação do Espírito, para ter completamente o acompanhamento do Senhor, do nosso Deus. E nós temos visto no 14, e nós temos visto e testificamos, falava João, que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Diz aqui que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo, e todo aquele que confesse fala aqui, todo aquele que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, naquela pessoa, e aquela pessoa vai permanecer em Deus. Então, olhem que a chave do sucesso do verdadeiro cristão, o verdadeiro filho, o verdadeiro seguidor de Deus está aqui. Não é todo mundo que fala que eu sou filho de Deus. Você tem que sentar, refletir na sua vida e falar no que você acredita realmente para você se considerar filho de Deus e como que é a vida que você está levando. Então fala que aquele que confesse que Jesus é o Filho de Deus, fala que Deus permanece nele e nós em Deus. E em 1 de João, no capítulo 5, vamos passar para o capítulo 5, no verso 1. No verso 1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que foi gerado por ele. No verso 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Ou termos acreditado em Cristo Jesus como Filho de Deus e como o Salvador do mundo. E diz no verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Essa pessoa é quem vence o mundo. No verso 12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, vocês têm que analisar em quem você acredita, qual é a sua crença religiosa. Cuidar a sua vida, cuidar a sua alma. Se esforça por achar a verdade de Deus e por adquirir a vida eterna. Por conseguir a vida eterna, porque na Bíblia você não vai achar um outro caminho, só o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Rei, o Salvador, o único caminho. Na Bíblia você não vai achar nenhum outro. E as milhares de religiões, mesmo existindo, nenhuma delas vai conseguir explicar realmente a vida eterna. Porque eles só têm confusões, o que cada um acha na sua religião, que eles acharam, que eles que criaram. Então, o assunto não é só seguir a tradição, porque as pessoas falam, eu preciso seguir a tradição dos meus ancestrais, dos meus ancestros, eu preciso seguir a tradição da minha família. Não, você não precisa seguir as tradições, você tem que achar a verdade, descobre ela junto com a Bíblia. Eu sei que tem outros livros, tem religiões até que negam a Bíblia. Tem religiões que negam a Bíblia. Mas como é que eles vivem? Quais experiências que eles têm com Deus? Nenhuma. Eles não têm experiência nenhuma com Deus. Eles nunca viram a mão de Deus. Eles nunca viram um milagre, um prodígio feito pela mão de Deus. Eles nunca viveram nem sentiram a paz e a felicidade na sua alma, nem a proteção de Deus. Quando precisam dela, quando precisam que Deus guarde e proteja a sua vida, eles nunca viveram isso, eles nunca experimentaram aquilo. Por causa disso, eles estão fora da Bíblia, eles falam essas coisas. Por causa disso, nós temos que escolher o que é melhor para nós. E mesmo as pessoas desprezando a Bíblia,
na Bíblia é onde tem a verdade de Deus. No universo, no mundo, não tem outro livro, não tem outra religião. Então, se você se ama, se você se autovaloriza, reflita e mude e procure a verdade. Peça para Deus te revelar, te mostrar, e você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida. Se você o fizer com sinceridade de coração, Deus vai se manifestar e vai te ensinar. Nós já tínhamos lido no verso 12 que aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui no verso 20 fala, no 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no poder do maligno. O mundo inteiro jaz no poder do maligno. Quão triste que é isso, que o mundo inteiro seja governado pelo diabo, pelo mal, pela maldade, pelo maligno. Isso aí é muito triste. Mas nós estamos lutando aqui para seguir o caminho de Deus e ter Ele conosco. E no 20 diz, mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória ao nosso Deus! Eu convido vocês para procurarem o caminho, o verdadeiro caminho. Procurarem o caminho que não está tão longe de vocês. Aqui na Bíblia temos ele. E os seus corações vão ajudar muito, porque vocês vão ser sinceros. Vocês vão clamar para Deus com sinceridade e vão falar para Ele, eu quero te achar. Me mostra o teu caminho. Eu não quero acreditar nas religiões. Eu quero que seja você mesmo que me ensine. E se você fizer de um jeito sincero, Deus vai ouvir você e vai conceder o seu desejo, a sua petição. E aqueles que não sejam tão incrédulos, nem sejam tão fortes, leiam a Bíblia. E na Bíblia vocês vão achar as respostas. Porque nosso Deus está vivo, Ele está do nosso lado, Ele está muito perto de nós. Então vamos orar para o Senhor e vamos clamar para Ele e pedir para Ele misericórdia e honrar o Filho. Vamos acreditar no unigênito do Pai, no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus, que agiu feito homem, que foi o primogênito no meio de muitos irmãos, e nós nos consideramos, nesse sentido, os irmãos do Senhor. Por quê? Porque todos juntos nós fazemos a igreja, e a igreja é um corpo, e aquele corpo tem uma cabeça, e o corpo somos nós, os crentes, e a cabeça, o nosso Senhor Jesus. Então, por causa disso, Deus falava para ele, o meu primogênito, Deus chamava ele do meu primogênito. Porque ele falou, os seguidores dele vão ser também os meus filhos, e por causa disso vou chamar ele do meu primogênito, e os outros vão ser os meus filhos. Os outros depois do primogênito. Honra e glória sejam para o nosso Deus. Padre Santo, Padre Celestial, glorioso eres tú. Glorioso es tu nombre. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Bendito Señor, nuestro Dios, que nos hiciste con tu mano poderosa. Somos obra de tus manos. Y te digo, Padre, en ti hemos puesto la confianza. Todos têm que ter confiança e têm que acreditar e esperar no meu poder. Acreditem e esperem no meu poder, na minha manifestação, porque eu estarei me manifestando para cada um. Para cada um eu vou me manifestar. Para cada um eu vou dar conforme as suas obras. Muitos eu vou abençoar, muitos eu vou dar progresso, triunfos, alegrias. Mas também tem muitos que têm deixado de seguir os meus passos. No caminho da perfeição, muitos têm se cansado e têm ficado no meio do caminho. Muitos voltaram atrás e, quando desejaram voltar novamente no meu caminho e continuar em frente, já perderam muitas bênçãos.
porque vocês voltaram e vocês perderam as suas bênçãos. Mas eu vou restituir vocês, farei vocês voltarem. Embora as bênçãos que vocês perderam, vocês não vão conseguir recuperar, mas darei outros consolos e alegrias para vocês. Tirarei muitas tristezas e angústias. Tem muitos que se sentem abandonados, tristes e aflitos, porque morreram os seus parentes, e vocês estão tristes e angustiados, porque a morte chegou de surpresa. Mas essa aí é a minha vontade, porque cada um já tinha o seu dia e chegou o dia de cada um de se apresentar diante de mim, e aquele foi o dia. Não se sintam tristes, porque tem muitos reclamando para mim, falando comigo, dizendo que foi injusto, houve uma injustiça pelo jeito como sumiram as pessoas, pelo jeito como morreram os seus parentes, como eles foram tirados das suas vidas, dos seus corações, como eles foram tirados do seu lar. E muitos têm tristeza, mas não fiquem angustiados, porque eu vou alegrar vocês, eu vou dar fortaleza para vocês, vou dar vida e vigor, força, vou mostrar para vocês os meus caminhos e a minha salvação, e vou permitir vocês verem o benefício da morte antes do que a vida. Porque aqueles que estão sofrendo e se perturbando não conheceram a felicidade e a paz, mas eu quero que vocês conheçam as minhas obras, os meus caminhos, e que vocês saibam que é melhor a morte do que a vida. Mas tem muitos que precisam viver ainda. Viver, e outros falam que querem viver para servir, para fazer o bem. Todos aqueles que desejem e anseiem o melhor na vida, eu vou ficar atento às suas orações, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas meditações, porque estão meditando, vocês estão meditando muito. Alguns não sabem o que fazer. Será que isso aqui é bom? Isso aqui é mal? Para onde que eu vou? E sempre vocês estão pensando ao respeito das suas vidas, mas não se atormentem naquilo. Orem em oração, clamem em oração, peçam e procurem e aprendam do meu conhecimento, da minha doutrina. Pensem com justiça e vocês vão achar as respostas para todos os seus pensamentos e as suas perguntas e os seus lamentos, as suas tristezas. Não se preocupem, porque tudo aquilo que passou e tudo que está acontecendo é porque eu que quis, porque é a minha vontade. Por causa disso, eu digo para muitos que eu estarei provando vocês. Tem muitos também que deixaram o meu caminho e têm seguido os seus próprios pensamentos e deixaram de procurar das minhas coisas, e vocês se entregaram a viver os prazeres da sua vida e do seu mundo. Por todas aquelas coisas, o diabo tem ficado atento, abusando e aproveitando das circunstâncias, das suas fraquezas, das fraquezas de cada um, para cair e machucar as pessoas. Por causa disso, as orações são muito importantes. Que vocês orem, clamem e sejam sinceros. Que vocês sejam sinceros e procurem de coração. E vocês vão ver como eu vou ficar atento, vou abençoar vocês e vou dar alegria e gozo. Estarei dando revelações, sonhos e mostrarei para vocês muitas coisas formosas. Aqueles que perderam os seus parentes, não se preocupem, porque eu estarei revelando para vocês muitas coisas e ficarão alegres, contentes e agradecerão o que aconteceu, porque vocês não sabem as coisas que viriam para o futuro. Então não fiquem angustiados, nem se sintam sozinhos, nem abandonados, porque eu estarei providenciando para os que estão necessitando. Peçam com fé, sigam em frente e não sofram. Tirem de vocês as tristezas, porque virão em breve alegrias, triunfos, vitórias, mudanças positivas, vêm muitas bênçãos. Não fiquem angustiados, porque a igreja vai seguir em frente e as congregações vão funcionar de novo. Então não fiquem amargurados e preocupados, porque tem muitos que estão pensando que tudo já acabou e vai vir o fim da existência de todos no mundo, que tudo acabou.
mas eu vou limpar muitos, estarei dando curas para muitos e libertação nas consciências de muitos, porque o diabo está aproveitando agora para adoecer as pessoas, adoecer elas mentalmente, fazendo elas pensarem em coisas que não tem que fazer, decidirem coisas que não tem que fazer, mas sigam em frente, porque eu vou estar libertando, estarei dando alegria, regozijo em muitos corações. Vem Bendito alegrias e Dios bênçãos para Todopoderoso, todos. gracias Padre Santo, gracias Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, Señor, te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano, Señor, que tú seas consolando, dando alegría y regocijo a todos como lo has prometido, Señor, que tú des fortaleza, Señor, a todas aquellas personas que han perdido sus familias, Señor, y que tú les des alegría y les des esa revelación que tú nombres, que les estarán mostrando a ellos y que ellos van a ser felices cuando sepan la verdad, la realidad de todo lo acontecido. Padre mío, para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que todo lo puedes. Si tú quieres, Señor, todo lo puedes, Señor, porque eres nuestro Dios. Bendito tu nombre, te alabamos, te bendecimos. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que están desanimadas, tristes y angustiadas. Aquellos que quieren volver atrás, Señor, ayúdales, Señor. Rompe esas ataduras del enemigo, esas cadenas, esas ligaduras. Liberta a todos, mi Señor. Da sanidad también y liberación y sanidades, porque hay mucha gente enferma. Sus cuerpos físicos están muy enfermos de diversas enfermedades. Señor, tú lo sabes, tú conoces a cada uno. Extiende tu mano sanadora, sana, limpia y liberta. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito el Señor desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar o coro 78, que chama Que Não Se Acabe a Alegria. Que não se acabe a alegria do nosso coração, porque às vezes, talvez, a nossa carne esteja aflita por algum motivo, por exemplo, agora com a morte de muitas pessoas, a sua família, os seus parentes, tristes e aflitos, mas a alegria da alma, do coração nunca vai acabar, e essa alegria é aquela que nós temos porque Deus está conosco e Ele nos dá alegria na nossa alma. Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe nunca, que siga más y más y más, que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe nunca, que siga más y más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en aquella ciudad más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en aquella ciudad más allá del sol. A glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor por ter nos consolado, por ter falado conosco de um jeito formoso. Nós esperamos e confiamos nas suas promessas e que Ele logo cumpra aquilo que Ele prometeu. Que meu Deus abençoe todos vocês. Amo vocês no Senhor. Muitos abraços e muitos beijos para vocês.